do Supremo está envolvido, quem do Planalto está envolvido, Flávio Bolsonaro está envolvido, vocês não vão ajudar a tirar o cara aqui da cadeia? Ele tá falando para começar a vazar coisas de vocês. A minha aposta em relação aos escândalos do Banco Master, algum grande envolvido vai cair. Por falar em mudança, vamos falar no Kim aí, ó. Kim, seu safado, por que você não está aqui? Onde você está? Coloque o fone aí, por favor, aí vamos escutar. Eita, cadê? Vamos lá, Kim, se apresenta pro povo. E por que você não está aqui pessoalmente? Você tá no cativeiro aí? O que é isso, cara? Me respeita, isso aqui é uma sala aqui em Brasília. Ah, né? cara, passa uma tinta aí, velho. Olha como tá. E... Bom, cara, você para de ofender seu convidado, por favor? Tá bom, desculpa. Se apresenta pro povo. Sou Kim Kataguiri, deputado federal do Partido Missão, coordenador do Movimento Brasil Livre e inimigo do Vilela e do Vorcar. Vamos começar com o Kim, que ele tem horário aí, né? Madá, Sam, vamos aproveitar o Kim aí. Cara, sem puxar sardinha pro teu lado aí, você acha que a eleição realmente mudou os rumos ou não aconteceu nada? Com os acontecimentos da semana passada em relação ao Flávio e ao que está acontecendo hoje, esses dias aí? Olha, é difícil não puxar a sardinha fazendo análise desse assunto, porque, sem dúvida nenhuma, essa desmoralização pública do Flávio, né, mostra que nos beneficia, porque a gente sempre falou sobre isso, né, porque a gente organizou manifestações e falou sobre escândalos de Banco Master, inclusive, quando teve sessão conjunta do Congresso, né, o Flávio Bolsonaro fez um acordo com o Davi Alcolumbre para que ele pautasse, né, o veto da dosimetria e não colocasse em pauta, em troca diminuísse a pressão em relação à CPMI do Banco Master, tanto que o Flávio não falou absolutamente nada, não cobrou que fosse instalada a CPMI, que é direito de minoria, que está no regimento comum do Congresso, que está na jurisprudência do Supremo. Eu ingressei com mandado de segurança, inclusive, para obrigar o presidente Davi Alcolumbre a cumprir a lei, né, e instalar a CPMI. Foi recentemente aí distribuído para o ministro André Mendonça, e eu tenho alguma esperança de que ele defira o pedido e seja instalada a CPMI. Mas, enfim, tem uma desmoralização pública do Flávio, né? Ao mesmo tempo, o Lula não pode bater com força nesse escândalo, porque você tem o envolvimento do PT da Bahia, né? A amizade já de longa data conhecida, que inclusive nós já falamos aqui, Vilela, quando eu fui aí com o Luiz França, da amizade do Augusto Lima com o Rui Costa e com o Jacques Wagner, né? Os governos petistas na Bahia que impulsionaram e que fizeram com que Augusto Lima ficasse grande o suficiente para ter o Credit Sexta, vender o Credit Sexta em troca de se tornar sócio do Banco Master, e aí uma compra de 15 milhões de reais virou um patrimônio de dezenas de bilhões de reais, né? Então, como o PT da Bahia está diretamente envolvido e como o próprio Lula teve a reunião secreta com o Daniel Vorcaro, chamou o presidente do Banco Central para servir cafezinho para o Daniel Vorcaro, chamou o ministro de Minas e Energia, chamou o ministro da Casa Civil, e ele próprio, Lula, aconselhou, vimos aí recentemente, o Vorcaro a não vender o seu banco para o André Esteves. Lula também não pode falar muito desse escândalo, então, naturalmente, quem pode falar com independência desse escândalo sai beneficiado, que é o caso do Renan Santos, da gente do Partido Missão. Então, você pediu para não puxar a sardinha, mas fazendo análise fria desse caso, não tem como não puxar, porque, de fato, todas essas revelações e mais que estão por surgir beneficiam. Agora, o PT tem um receio de destruir o Flávio cedo demais e de retirarem a candidatura do Flávio, né? Porque quando o Flávio foi escolhido o candidato do PL, o candidato dos bolsonaristas, os petistas comemoraram, né? Falaram, olha, escolheram o pior candidato de todos, né? Os petistas estavam com receio de enfrentar qualquer um dos governadores, né, que tem menos rejeição do que o Flávio. O Flávio é aquele que tem a maior rejeição, que tem o maior telhado de vidro, que tem mais escândalos nas costas, né? O bolsonarismo poderia ir com o Caiado, com o Zema ou com o Tarcísio, que teria bem menos rejeição. Escolher o pior de todos por uma decisão racional política do Bolsonaro, que se qualquer governador fosse o candidato, na eleição o Bolsonaro era absolutamente irrelevante. Se vencesse o governador, ele ia esquecer o Bolsonaro no dia seguinte, porque se o nome para a presidência da República não fosse alguém com o sobrenome Bolsonaro, o Bolsonaro perderia completamente seu capital político. Então ele prefere perder a eleição para o PT e manter o PT no poder, mas preservar o seu próprio capital político, do que apoiar um candidato mais viável, mas esvaziar o seu próprio capital político. Se eu fosse advogado do Vorcaro,
eu já estaria com... Porque a PF, a PGR, o próprio ministro André Mendonça podem não aceitar a delação do Porcaro. Então, se ele entregar coisas que a PF já descobriu, ou coisas que não têm relevância, não precisa aceitar, ele vai ficar muitos anos preso a mais. Então ele tem essa consciência e talvez o movimento seja nesse sentido, né? E ele tem que indicar alguém acima dele, né? Porque a delação só vale se você indica quem é o chefe, porque senão vai o CEO da empresa delata o faxineiro, não pode. Então, assim, quem que está acima dele? Que é a grande questão. Se ele entregar um ministro do STF ou dois... Eu quero... Vai valer? Vamos colocar o Kim, então, para fazer a participação final, porque ele tem horário e a gente tem outro participante também para entrar. Então, Kim, em cima de tudo que foi falado aqui, faz um fechamento. Então, o que você acha que vai ser daqui para frente, o que pode aparecer, a tua análise de tudo. Primeiro ponto, eu acho que eu concordo com o que falaram sobre... Epa, tem problema na câmera aqui? Deu uma travada na sua câmera. Travada. E ainda não... Aí, agora tá uma faixa preta. Caramba, hackearam... Nossa, estão hackeando você. É o Carlos Bolsonaro. A quem interessa me calar em relação ao caso do Banco Master? A quem interessa? Aí, agora vamos lá. Então, primeiro eu concordo que existe uma estratégia da defesa de falar o seguinte: olha, rapaziada, vocês não vão salvar o meu amigo aqui, né? Vocês não vão ajudar? Quem do Supremo está envolvido? Quem do Planalto está envolvido? Flávio Bolsonaro está envolvido? Vocês não vão ajudar a tirar o cara aqui da cadeia? Ele está falando para começar a vazar coisas de vocês. Então, vocês fiquem espertos que a gente tem esse material contra vocês sabem, só que vocês não estão sendo competentes o suficiente para salvar a vida do meu cliente aqui. E vale lembrar também que o Vorcaro ele é fraco, o Vorcaro é um playboy, o Vorcaro é um bom vivan. Diferente de um Zé Dirceu, que é um guerrilheiro e é um cara que... eu roubei, o Lula roubou, não interessa, eu vou ficar calado até o final, porque eu tô com o partido, não vou entregar ninguém, porque o meu negócio é o projeto de poder, não é o dinheiro, não é só dinheiro no bolso, é o projeto de poder. O Vorcaro não, o Vorcaro teve um ataque a ponto de socar a parede e ficar sangrando a própria mão, porque não aguentou ficar preso ali 2 semanas, ele já estava tendo esse ataque. E aí trocou de advogado, que é você passar um recado também. Tem advogado criminalista que faz delação, que não faz, trocou para um que faz, para dar o recado que iria fazer e ser mandado ali, ser mudado de cela, de instituição. Então, o primeiro ponto é esse. Mas existe um outro ponto, quando tem uma estratégia de uma investigação que depende de opinião pública para avançar, porque mexe com interesse político muito grande, existe uma estratégia já... utilizada há algum tempo, e eu acho que o mais marcante é o caso da Lava Jato, que é o seguinte: primeiro você vaza um indício menor, né? O Ministério Público, a Polícia Federal, ou às vezes o próprio juiz, vaza um indício menor. Eu lembro do caso do Eduardo Cunha. Tinha uma acusação mais leve ali na Lava Jato contra o Eduardo Cunha. Aí ele se defendeu, falou, não, imagina, foi pego de surpresa, a defesa foi pega de surpresa, vai provar na justiça, tem confiança na justiça, vai provar a sua inocência, e todo mundo conhece a sua reputação, é uma tentativa de ataque político, ou conjunto de tudo isso, beleza. Aí depois vem uma prova mais contundente, depois dessa negativa inicial. Depois dessa negativa inicial e da prova mais contundente, o discurso fica mais ameno, né? Fala, olha, isso de fato aconteceu, mas tem explicação, tem fundamento X, Y, Z. Aí passa para a fase do escárnio. Aí passa para a fase da humilhação pública. Que eu lembro que no caso do Eduardo Cunha, foram 2 pontos. Primeiro, para deixar a defesa dele bizarra, mostraram que a declaração dele é de que ele estaria vendendo carne enlatada no Catar. Falando, Eduardo Cunha, o que você tem de negócio de vender carne enlatada no Catar? Você quer fazer quem de otário? Essa foi uma desmoralização. A outra desmoralização é mostrar que o dinheiro do Petrolão estava pagando aula de tênis para a mulher dele. Aí fala, aí foi pro esculacho. Então, assim, se isso estiver sendo feito em relação ao Flávio Bolsonaro e não for a defesa dele passando o recado, eu acho que seja mais provável a defesa passando o recado. Mas, se for estratégia de destruição de imagem por etapas, né, utilizando a ação pública, e para fechar minha participação, a minha aposta em relação aos escândalos do Banco Master, algum grande envolvido vai cair. Por quê? Porque os grandes bancos, que têm um oligopólio no nosso país, e são instituições financeiras muito poderosas, ficaram incomodadas com o Daniel Vorcaro, porque os grandes bancos, eles fazem o lobby,
eles aprovam algo no Banco Central, ou na CVM, ou no Congresso Nacional, que beneficia o seu oligopólio, e eles mantêm o seu oligopólio atuando de maneira legal da perspectiva operacional, né? Aí chega o Vorcaro e chuta o pau da barraca. Ele não só faz lobby, compra políticos, agrada os políticos para ter aquilo que o beneficia, mas ele opera ilegalmente. As próprias operações que ele opera financeiramente são ilegais e ele obtém uma vantagem competitiva grotesca em relação às instituições financeiras tradicionais. Então, por que as investigações, por que tudo isso ganhou a força que ganhou e não simplesmente foi derrubado pelo Supremo e pelo Planalto agora? Porque os bancos, que são instituições poderosíssimas, querem uma cabeça. Eles não aceitam que nenhuma cabeça seja entregue para não passar o recado de que, olha, a qualquer dia, qualquer um na Faria Lima pode virar um novo Vorcaro e, mais uma vez, bater, né, no oligopólio institucional que os grandes bancos têm. Então, na minha avaliação é o seguinte, está tendo uma guerra de facções agora, de pessoas envolvidas no escândalo do Banco Master. O que se escuta por aí, né, é de que as coisas que vazaram do Toffoli foi a mando do Lula, porque o Lula queria aliviar a pressão em cima do PT da Bahia, e o Lula tem um ressentimento com o Toffoli, que foi o Toffoli que, quando o Lula estava preso, não deixou ele ir para o velório do irmão. Então o Lula tem um ressentimento desde aquela época com o Toffoli e teria colocado a Polícia Federal para vazar isso em cima dele. E aí o Toffoli, em retaliação, também operando coisas na imprensa em relação ao Augusto Lima, e no meio de tudo isso, né, Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira também tentando que a cabeça que caia não seja dele, seja ou do PT ou seja algum do Supremo. Então, tinha tanta gente envolvida no escândalo que não eram vários amigos envolvidos no mesmo escândalo, eram vários inimigos envolvidos no mesmo escândalo. E agora que estourou e eles sabem que alguma cabeça precisa ser entregue, eles estão lutando desesperadamente para que não seja deles e para que seja da facção adversária, ou que no mínimo, se não for uma facção adversária, que seja uma facção que não seja a deles. Então, a minha aposta, alguma cabeça grande vai cair, mas não serão todas as cabeças grandes envolvidas que vão cair. Valeu, gente, boa noite.